Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus. Aproveitando que nós estamos de pé, abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. O versículo de número 12. Todos acharam? Diz assim: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Vou repetir. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, versículo de número 2. Que diz assim: Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Você pode dizer para alguém do teu lado: quem é o Espírito Santo? Você não falou não, você me enganou. Fala que ele é um ser humano. Fala com ele do teu lado. Tem gente que fala com o cachorro, tem gente que fala com o gato, tem gente que fala com o papagaio, mas está quase 2 horas do lado de alguém e ainda nem falou com ele. Mas diga assim agora: quem é o Espírito Santo? Se assente, por gentileza. Glória ao nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder retornar a essa casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja. Minha gratidão ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. A liderança desses jovens, ao irmão Alex, que nos fez o convite, Deus abençoe. A liderança, que Deus abençoe. Quero louvar a Deus e parabenizá-los, os jovens, por este congresso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero louvar a Deus também pela vida do Rona. Deus abençoe. Marquinhos, cadê ele? Está ali em cima. Deus abençoe, um prazer revê-lo. E também louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Que Deus abençoe, está sempre com a gente e é um prazer. Amém? O Senhor colocou esse texto no meu coração e minha esposa, ela tinha mandado, a gente estava conversando durante o caminho e ela diz assim: você não vai pregar no tema? Eu disse assim, e a gente ficou naquela conversa, né? Aí, no culto, ela mandou uma mensagem e disse assim: prega o que o Senhor colocar no seu coração. E uns minutos depois, os varões cantaram com os jovens. E teve uma parte que o irmão foi o Senhor. O Senhor falou acerca da arca, o Senhor falou acerca do Espírito Santo. E naquele momento, o Espírito Santo confirmou essa palavra no meu coração. E aí eu fiquei mais à vontade. Eu não sou pregador itinerante. Eu sou co-pastor de igreja, apesar do tamanho, eu sou co-pastor de igreja, estou auxiliando o pastor Paiva lá, chegou recente na nossa igreja, estamos lá auxiliando o servo de Deus, então eu não sou itinerante. O meu sonho é ser, é mais fácil, né? É mais fácil ser itinerante. De vez em quando eu me pego orando: Senhor, deixa eu andar por aí, é mais fácil, né? Mas o Senhor sabe os caminhos que Ele nos conduz.
Então nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém? E eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite. O capítulo que nós lemos, tanto 1 Crônicas 13, quanto Atos capítulo 19, são textos conhecidos da palavra de Deus. O capítulo 13 de 1 Crônicas fala acerca do reinado de Davi. Davi está reinando, mas é particular de Davi uma preocupação assim que ele assume o trono. Como traremos a arca de Deus de volta? Como podemos fazer para que a arca volte ao seu devido lugar? A Bíblia diz que Davi, ele reinou durante 40 anos, mas antes dele, Saul havia reinado também 40 anos. E no reinado de Saul, que é um reinado próspero, é um reinado frutífero, Saul venceu guerras, venceu batalhas. Saul conquistou muito poder aquisitivo para o seu reino. Mas Saul nunca se preocupou com a arca da aliança. Saul nunca se preocupou com a presença de Deus. É durante o seu reinado que a arca é levada pelos filisteus. E Saul nunca se preocupa em trazer de volta a arca da aliança. A pergunta é: o que é a arca da aliança? Porque a arca da aliança ela tem a sua importância na história. A arca da aliança era a representação máxima da presença e da glória de Deus para o povo judeu. Quando a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Moisés para que levantassem homens capacitados para construir o tabernáculo, ele deu ordens específicas. Ele ungiu um homem chamado Bezaleel para que ele construísse o tabernáculo e fizesse tudo conforme o Senhor mandou. Dentre os utensílios do tabernáculo estava a arca da aliança. A arca da aliança era uma espécie de caixa ou um baú retangular, onde Deus deu uma ordem para que fosse feito de madeira e fosse coberto com ouro por dentro e por fora. Em cima da arca da aliança tinha uma tampa chamada de propiciatório. Era nessa tampa que existiam 2 serafins feitos de ouro, que estavam com as asas estendidas um para o outro. Era em cima dessa tampa, dentro do Santo dos Santos, que Deus se manifestava. Deus tinha uma preocupação muito grande até mesmo com a construção dessa arca, porque Deus sabia que era através dela que seria representado a presença de Deus no meio do povo. Deus se preocupa e dá detalhes acerca da construção da arca. Deus se preocupa até mesmo como elas seriam carregadas. Deus deu uma ordem dizendo: coloca 2 argolas de cada lado, e dentro das argolas você estende uma vara para que os levitas carreguem a arca sobre os seus ombros. Esse era o cuidado de Deus com a arca da aliança. Mas chega um momento que o povo vai perdendo a sensibilidade à presença de Deus. Chega um momento que o povo vai perdendo o respeito pela presença de Deus. E durante esse período, o povo já trata a arca como um objeto qualquer. O povo recebe a arca como um objeto qualquer. Não era mais a presença de Deus, era um baú qualquer, era uma caixa qualquer. E então Deus permitiu que os filisteus levassem a arca para fora de Jerusalém. Saul não se preocupa, mas quando Davi assume o trono, ele tem uma preocupação dentro de si. Nós precisamos trazer a arca da aliança de volta para o seu devido lugar. Ele reúne os anciãos, ele reúne o povo e diz assim: vamos buscar de volta a arca da aliança. Vamos trazer de volta a arca da aliança. E assim ele faz, ele reúne o povo está animado, Davi está animado, porque eles vão trazer de volta a arca da aliança. E naquela euforia, naquela motivação, e que Davi está indo,
para trazer de volta a Arca da Aliança. Eles estão caminhando, eles chegam no lugar onde a Arca da Aliança estava. E o texto diz que quando eles trazem para trazer a Arca da Aliança, eles vão cometer um grande erro. Eles vão cometer um erro gravíssimo, porque na motivação para trazer a arca, a Bíblia diz que Davi vai colocar a arca sobre carros novos, transportada por bois. Então Davi se esqueceu da ordem do Senhor. A arca precisa ser carregada sobre os ombros dos levitas. Mas Davi, na motivação de trazer a arca, ele coloca sobre carros novos e coloca o peso da arca sobre os bois. Entenda, eles estão animados, o povo está animado, Davi está animado, mas nem toda motivação é sinal de aprovação. Nem toda motivação é sinal de aprovação. Eles estão tão eufóricos para trazer a arca que eles vão fazer a coisa certa de forma errada. O maior perigo quando se trata das coisas de Deus é querer fazer o certo de forma errada. Porque fazer o certo de forma errada era melhor deixar do jeito que estava. Se for para fazer o certo de forma errada, é melhor deixar do jeito que está. Ficou assim até agora. Está assim até agora, então deixa, não mexe. Se for fazer, faz certo e de forma certa. Mas Davi vai fazer o certo de forma errada. E fazer o certo de forma errada traz grandes consequências. Não só para Davi, mas quem está ao seu redor. Na euforia de trazer a arca, fazendo a coisa certa, de forma errada, a Bíblia diz que eles estão indo, se alegrando, dançando. A Bíblia diz que todos estavam animados. Um grande estrondo estava acontecendo, um grande barulho. E a Bíblia diz que no meio do caminho, quando eles chegam na eira de Quidom, o texto vai dizer que os bois que estavam carregando a arca começaram a tropeçar. Na medida que eles vão tropeçando, Uzá coloca a mão para segurar a arca, e o texto diz que Deus feriu Uzá, e ele morreu ali. A consequência de fazer o certo de forma errada foi gravíssima. E interessante que eira é lugar plano. Eira é lugar plano. E um certo comentarista, comentando acerca desse texto, ele diz que a eira de Nacon era um lugar plano e não tinha pedras que fosse motivo para que os bois tropeçassem. E por que os bois tropeçam? Se não tem motivo do lugar para fazer os bois tropeçarem, por que os bois tropeçam? Os bois tropeçam não pelo lugar onde eles estão, mas pelo peso que eles estão carregando. Porque os bois tropeçam é quando eu transfiro o peso que é para mim carregar e coloco sobre os bois. O problema de ter muita gente tropeçando é que tem gente fazendo assim: carrega esse peso, leva esse peso com você, carrega esse peso você, e Deus está dizendo: cada um leve a sua carga. Não transfira o peso que é para você carregar. Os bois estão tropeçando porque tem gente transferindo o peso por causa de irresponsabilidades.
A casa é tua, o casamento é teu, a família é tua, o filho é teu, o pai é teu, a mãe é tua. Ora você, acorda de madrugada você, vem para a igreja você, ora você, busca você, jejua você. Não faça ninguém tropeçar por causa dos teus pesos. Não faça ninguém tropeçar por causa das tuas irresponsabilidades. Oh, glória a Jesus. Além dos bois tropeçarem, alguém vai segurar o peso e coloca a mão aonde não é para colocar. Quem deu autoridade para usar, colocar a mão? Deus leva tão a sério a sua presença que por causa da sua presença Ele mata a usar. O nome Kidom significa lança. E é na eira de Kidom que o texto diz que Deus abriu uma ruptura em usar. É a lança de Deus ferindo alguém que coloca a mão aonde não é para colocar. Não faça o que o Senhor não mandou fazer. Não mexa com quem o Senhor não mandou mexer. Não se atreva a falar o que o Senhor não mandou falar. Porque Deus vai marcar um encontro com alguém na eira de Kidom, se não se arrepender. A eira de Kidom é o encontro de Deus com alguém que transfere as suas irresponsabilidades. E aí o questionamento vem. Deus está matando. Como trarei a mim a presença de Deus? Davi entendeu, não é de qualquer jeito. Davi entendeu, a presença de Deus é algo sério. Davi entendeu, não é de qualquer jeito que eu vou me movendo pela presença de Deus. Perceba que o texto não dá respostas para a pergunta de Davi. Quando ele pergunta como trarei a minha presença de Deus ou a arca de Deus, o texto não lhe dá respostas. Mas essa mesma pergunta, ela vem para nosso encontro. Como traremos a nós a presença de Deus? Essa é a mesma pergunta que fazemos. E aí, passa-se os anos, passa-se o tempo, a arca é levada durante o cativeiro, não se tem mais paradeiros acerca da arca, ninguém sabe onde está, ninguém sabe o seu paradeiro. A Bíblia vai dizer que no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas, aparece João Batista. E João Batista está pregando e ele diz assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem alguém que é maior do que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A arca no Antigo Testamento era o símbolo máximo da presença de Deus, mas ela some. E agora, onde está a presença de Deus? Ele já não sentiu a presença de Deus através da arca. Ela já não estava mais no Santo dos Santos.
Elas já não estavam mais no templo. Quando o sacerdote entrava uma vez por ano, depois do cativeiro, onde se reconstrói um templo, depois se reconstrói outro, ele entrava e a arca da aliança já não estava mais lá. Mas no Antigo Testamento havia profecias. Isaías 44, ele profetiza dizendo: o Espírito Santo vai ser derramado como água sobre os sedentos. Joel, ele profetiza, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aí os profetas vão profetizando acerca do Espírito Santo. João Batista aparece pregando acerca do Espírito Santo. Jesus, ele começa o seu ministério, e durante o seu ministério, ele vai falando acerca do Espírito Santo. Ele vai dizendo: eu vou embora, eu vou subir aos céus, mas eu não vos deixarei só. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará, Ele vos enviará o outro Consolador, e estará convosco para sempre. Ele morre, ele ressuscita, e antes de ser assunto aos céus, Jesus olhou para os discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles se retiram dali, Jesus sobe para o céu, eles entram no cenáculo e começam a orar. E o texto não diz qual é a oração, mas o texto diz que eles estavam orando, e talvez a oração era: Senhor, manda o Espírito Santo. Jesus, manda o Espírito Santo. Eu não sei se tinha criança ali dentro, mas se tivesse, as crianças estariam orando também: Jesus, manda sobre nós o Espírito Santo. Os anciãos estavam orando: Jesus, manda sobre nós o Espírito Santo. Até que Atos 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpre. Alguém, por causa do barulho, se aproxima e diz assim: estão doidos, estão embriagados, 9 horas da manhã, e eles já estão doidos. Pedro se levanta: doido não, é que isso aí está se cumprindo o que Joel disse. E essa promessa diz respeito a nós, diz respeito aos de perto e diz respeito aos de longe. Os de perto não era somente geograficamente que eles estavam falando, mas também no período, as próximas gerações. E os de longe, todos aqueles que lá no futuro iriam crer e receber o Espírito Santo. A promessa continua acontecendo, o derramamento do Espírito Santo continua até os dias de hoje acontecendo. Alguém diz que hoje não existe mais esse negócio de dons. Alguém diz que hoje já não existe esse negócio de línguas estranhas. A Bíblia não me dá respaldo para isso, mas a Bíblia diz: aos de perto e aos de longe, aos de perto, aos de longe. Paulo escreve para a igreja de Corinto: eu sei que nenhum dom vos falta até o dia da manifestação do nosso Senhor. Enquanto Ele não se manifesta, os dons vão sendo derramados sobre a sua igreja. Se tem algo que Deus quer derramar sobre nós, é os seus dons. Se tem algo que Deus não poupa sobre nós, é o derramamento do Espírito Santo. Não tem
culto para Ele derramar o Espírito Santo. É a gente que quer programar o Espírito Santo, mas não existe dia, não existe hora certa. A hora que Ele decidir derramar, seja na tua casa, seja na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, quando o Espírito Santo decide descer, ninguém pode segurar o Espírito Santo de Deus. Ele é derramado. E aí, todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpre. Agora não sente mais na tampa da arca. Agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Atos 19, Paulo chega em uma cidade e pergunta aos discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Eu acredito que seja quase impossível que exista alguém aqui que nunca ouviu falar do Espírito Santo. Creio que todos ouviram. Mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que o Espírito Santo ficou de lado. Ainda que ele operasse, ele nunca deixou de operar. Ele nunca deixou de agir, porque ele é Deus. Mas a doutrina do Espírito Santo ficou esquecida. Quando nós olhamos para os concílios, quando nós olhamos para os debates da história, raramente se ouve falar acerca do Espírito Santo. Livros antigos gastavam horas falando da doutrina de Cristo, da doutrina de Deus Pai, da soteriologia, e aí tudo certo, mas raramente você achava um livro que falasse acerca do Espírito Santo. A partir do século 16, 17, os avivamentos começam a acontecer e vai ressurgindo a doutrina do Espírito Santo. No final do século 19 para o início do século 20, começa a acontecer um avivamento na Rua Azusa, onde nós consideramos o nosso nascedouro, e ali de repente começa a ter luz acerca da doutrina do Espírito Santo. Esse avivamento, ele vai se expandindo e é base para muitos outros avivamentos, e a partir daí começam a se falar acerca do Espírito Santo. A partir dali começam a pregar acerca do Espírito Santo. É por isso que o século 20 foi chamado de o século do Espírito Santo, porque muito se falava acerca do Espírito Santo. Mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Porque na ideia da expansão dessa doutrina, colocaram dentro dela, falaram que ele era o que ele não é. E para conhecermos quem é, precisamos primeiro dizer quem ele não é. Então, quem não é o Espírito Santo? Quem ele não é? A igreja da unificação do Reverendo Moon vai dizer que o Espírito Santo é a mãe de Jesus. O Espírito Santo não é a mãe de Jesus. Os testemunhas de Jeová vão dizer que o Espírito Santo é uma força impessoal, invisível e ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma energia ativa.
A legião da boa vontade vai dizer que o Espírito compreende um termo que é o conjunto dos Espíritos do Senhor. Para eles, o Espírito Santo são Espíritos que reencarnaram várias vezes até chegar a ser um Espírito puro. O Espírito Santo não é resultado de encarnações. O Espiritismo kardecista vai dizer que o termo consolador que é atribuído ao Espírito Santo é a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma toalha. O Espírito Santo não é uma flor ungida. O Espírito Santo não é só meia dúzia de línguas estranhas, só meia dúzia de pulo, de glória a Deus. Não, o Espírito Santo é muito mais do que isso. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia atribui o Espírito Santo dizendo que ele é uma pessoa. Quando eu digo pessoa, eu não digo pessoa de carne e osso. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele possui características e atributos de uma pessoa. O Espírito Santo, ele possui emoção e sentimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ama. A Bíblia diz, Paulo nos alertando, ele diz: não entristeçais ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. Então ele possui sentimento e ele possui emoção. O Espírito Santo possui intelecto e entendimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos daria inteligência para falar acerca do Evangelho. O Espírito Santo ele fala em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo ele ordena. O Espírito Santo direciona. O Espírito Santo ele guia. Ele tem entendimento e ele tem intelecto. Então ele é uma pessoa. Quem é o Espírito Santo? Ele é 100% Deus. Porque ele é Deus, porque primeiro, ele faz parte da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho não é o Pai não é o Filho, o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. 3 pessoas em uma só divindade. Ele atuou na criação, então ele é um Deus criador. A Bíblia diz que o Espírito pairava, se movia sobre a face das águas. Ele tem os atributos divinos, ele é eterno, onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é imutável, ele não muda. Ele é criador, ele atuou na obra da criação. Ele é um Espírito de verdade. Ele é um Espírito de graça. Ele é um Espírito de renovo. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito Santo. Se ele é Deus, quais são as suas obras? No Antigo Testamento, o Espírito Santo atuou, como eu disse, na criação. Ele encheu líderes como Moisés, Bezaleel na construção do tabernáculo. Ele encheu os 70, a Bíblia diz que da unção que estava sobre Moisés foi derramado sobre os 70 anciãos. Ele encheu a Josué. A Bíblia diz que ele encheu os juízes, Otiniel, Sansão, Gideão. Ele encheu os juízes para uma obra acerca da presença de Deus. Ele encheu a Saul no início do seu ministério. Ele encheu a Davi. Ele capacitou Natã, ele capacitou Azarias, Jaziel para profetizarem da parte de Deus. Então o Espírito Santo ele vai atuando nas páginas do Antigo Testamento. Ele vai trabalhando, ele vai operando durante
todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento aparece João Batista profetizando acerca do Espírito Santo. Aliás, o primeiro pentecostal no ventre foi João Batista. A Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Ele atuou no ministério de Jesus, gerando Jesus no ventre, preservando em vida. Ele revelou a Simeão acerca de quem era Jesus. Ele ungiu Jesus com poder. Ele guardou Jesus no deserto durante a perseguição. Jesus foi cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, ele expulsou demônio, ele curou enfermos, ele subjugou a natureza, ele mudou as circunstâncias, ele venceu a morte e ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Em Atos, o Espírito Santo continuava operando no seio da igreja. Em todos os capítulos o Espírito Santo atuou. Ele batizou com o Espírito. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos são batizados com o Espírito Santo. São encorajados durante a perseguição a pregar o Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo levanta diáconos, levanta missionários, levanta apóstolos, direciona a igreja, dá crescimento à igreja durante a perseguição, porque o Espírito Santo ele vai atuando em todas as esferas da igreja. Nas cartas de Paulo, o Espírito Santo continuava atuando. Ele opera na intercessão, na distribuição de dons, na transformação, na geração do fruto, no enchimento, no socorro, no fortalecimento, na alegria, na santificação, no renovo, na intercessão, no bom depósito e na renovação do Espírito. O Espírito Santo é um Deus eterno. É o Espírito Santo que faz com que a gente se mova pela fé. Não existe crente sem o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe obreiro sem o Espírito Santo. A igreja só é igreja porque o Espírito Santo atua dentro dela. Você só canta ao Senhor porque o Espírito te move a cantar. O pregador só prega porque o Espírito Santo dá mensagem ao pregador. Você só ora porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que a gente nem sabe orar, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você só está de pé porque o Espírito Santo te ajudou a ficar de pé. Você só está vivo porque o Espírito Santo permaneceu sobre você e te dando vida. Não existe fé sem o Espírito Santo. Não existe adoração a Deus sem o Espírito Santo. Não existe obra missionária sem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que batiza, que renova, que transforma, que produz fé, que cura, que liberta, que transforma, que salva e que livra do poder do mal. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu vou, Jesus disse, mas eu vou enviar o Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Quem é o Espírito Santo?
Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. É Ele que te conduz nessa noite. Foi o Espírito Santo que no pior dia da tua vida, quando você disse eu vou jogar tudo pro alto, Ele disse não vai. Foi o Espírito Santo que quando você caiu, Ele disse eu te levanto de novo. A depressão não te matou, porque o Espírito Santo estava com você. A tristeza não te consumiu, porque o Espírito Santo abraçou a sua alma no teu dia mais difícil. As calúnias não te pararam, porque o Espírito Santo te deu força para prosseguir. As drogas não vão te matar, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Os vícios não vão te consumir, porque o Espírito Santo vai preencher a tua alma. O diabo não vai destruir a tua casa, porque lá habita o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nessa noite, Ele quer mover sobre a sua vida. Ele quer encher o teu coração. Ele quer inundar a tua alma. Se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Se não fosse o Espírito Santo, não tinha congresso. Se não fosse o Espírito Santo, tu já tinha desistido. Se não fosse o Espírito Santo, tu já tinha abandonado tudo. Mas olha aqui, você aí. Olha você aqui. Não porque você é forte, mas o Espírito Santo te ajudou. Com permissão do pastor, fique de pé por gentileza. O Espírito Santo não descarta ninguém. Você pode ter caído, você pode ter desistido, você pode ter pecado, mas o Espírito Santo não abre mão de você. Quem sabe você vem para o culto como esse, e aí há uma guerra na tua mente, porque o sentimento de culpa não sai dela, porque o peso na consciência não sai da tua mente, por causa de erros passados, por causa de falhas cometidas, por causa de tropeços. Mas aí eu encontro alguém preocupado com a presença, e ele tem coragem de orar e dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nem me lance fora da tua presença. Torna-me a dar alegria da tua salvação. O Espírito Santo é o Espírito que te perdoa nessa noite. Ele arranca o jugo, ele arranca o peso, o fardo, e te conduz ao caminho da cruz. Tem alguém afastado? Tem alguém afastado? Ou que não é crente?
ou que não é crente, levante a sua mão e eu quero conhecer você. Você que está afastado, ou que não é crente, levanta a mão e eu quero conhecer você. Aí atrás tem alguém que não é crente ou que está afastado. Levante a mão e eu quero conhecer você. Aí na galeria tem alguém que não é crente ou que está afastado. Levante a mão e eu quero conhecer você. Não tem? Onde estão os jovens que não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. Levanta a mão, deixa a mão bem no alto. Levanta a mão bem alto e segura ela. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Na nave da igreja, quem não é batizado com o Espírito Santo? Na galeria, quem não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Cadê os jovens que não são? Levanta a mão. Quem não são? Os que não são. Os que querem ser batizados e crer no batismo com o Espírito Santo, eu convido vocês aqui na frente. Se vocês querem e crer que Jesus pode batizar vocês, eu convido vocês aqui na frente. E nós vamos orar por vocês. Não é o pregador que batiza, é Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que não é e quer ser? São só as 3 jovens. Agora levanta a mão as jovens que são batizadas com o Espírito Santo. Levanta a mão. Eu preciso de 3. Se quiser vir mais, pode. Vocês vão orar por elas. E para ser batizada não pode ter vergonha. Já fica à vontade aqui na frente. Já vai orando aí, não espera a gente orar. O cantor já prepara o hino. E nós vamos orar para Jesus batizar nessa noite. E você que é batizado e nunca mais falou em línguas, hoje é noite de renovo. Renovo, renovo, renovo da parte de Deus. Renovo da parte de Deus. Hoje é dia de renovo. A nave da igreja, se alguém precisa de um renovo, não espere alguém descobrir que você precisa. Já começa a orar você. Os jovens que ficaram nos bancos, segura na mão desse jovem. A nave da igreja, pega na mão do teu irmão, da tua irmã. Não tenha constrangimento, pegar na mão não é pecado. A galeria da mesma forma, pega na mão dele, pega na mão dela. Pegar na mão não é pecado. Não transmite doença, pelo menos na igreja não. E nós vamos orar, e se transmitir, Jesus cura. Nós vamos orar para Jesus batizar essas jovens. Depois nós vamos orar para Jesus renovar na mesma oração. Mas primeiro nós vamos orar por elas. E eu creio que Jesus pode batizar nessa noite. A igreja estende a mão não, segura a mão dele aí. E comece a orar por essas jovens aqui. As jovens que estão aqui na frente, que são batizadas, comece a orar por elas, para Jesus batizar. A igreja começa a orar para Jesus batizar. E na mesma oração ora para Jesus renovar, para Jesus transformar, para Jesus libertar os jovens, a igreja nessa noite.
Ore, ore, ore. Feche os olhos e leve a Deus a tua oração. Vocês que estão na frente, comece a orar e glorificar a Deus. O primeiro passo é um coração quebrantado, e eu já estou vendo que elas estão chorando. Deus, nessa noite a tua palavra foi pregada. Ó Deus, e o Espírito Santo foi anunciado nessa noite. Pai, eu te peço, por essa fé que nos move, por essa fé que nos trouxe aqui, batiza elas agora, Jesus. Batiza elas agora, dá dom de línguas a elas. Os obreiros, se puderem descer e estender as mãos, os obreiros, se puderem orar por elas. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza. Batiza. Enche do teu poder agora. Dá dons à tua igreja agora. Dá dons à tua igreja agora. Batiza. Batiza. Dá ousadia no poder do Espírito. Dá vida pelo poder do Espírito. Dá dons pelo poder do Espírito. Fala em línguas agora. Fala em línguas agora. Solta o dom de línguas agora. Batiza elas agora, Jesus. Batiza elas agora, Jesus. Abre a boca e fala em línguas pela primeira vez, pelo poder do Espírito. Renova a tua igreja. Renova a tua igreja. Pega essa irmã que não profetiza mais. Derrama os dons do Espírito. Derrama os dons do Espírito. Ó Deus, derrama dom sobre a juventude, sobre a nave da igreja. Derrama dons, Jesus. Ó Deus, eu oro, Pai, para que todo o peso caia por terra agora. Meu peito dói, minha alma, para que toda consciência pesada caia por terra agora. Perdoa esse jovem. Perdoa essa jovem. Ó Deus, pelo poder que há no teu Espírito, nós te pedimos. Derrama o teu poder. Derrama o teu poder. Derrama os dons do Espírito sobre a igreja. Dá ousadia. Dá ousadia. Dá ousadia. Dá ousadia a ela, Jesus. Dá ousadia a ela, Jesus. Dá ministério a ela, Jesus. Dá poder a ela, Jesus. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Dá dons a ela, Jesus. Dá poder a ela, Jesus. Ó Deus, nós te pedimos por ela. Enche ela. Enche ela. Dá um dom de línguas para ela agora. Abre a boca. Agora abre a boca. E solta o dom de Deus agora. Solta o dom de Deus. Solta o dom de Deus. Em nome de Jesus. Meu peito Alaxuri bicandarácia. chora se tu sair. Em nome
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja. Sinto vazio. Oh, glórias. Longe de ti. Oh, glória. Oh, glória. Eu já encerro. Segura um minutinho e eu encerro. Quem atua, quem guia e quem direciona é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o maior interesse, o maior interesseiro de ver você cheio do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Quem tem a maior vontade, por mais que ele tenha, não é o pastor, mas a maior vontade de nos ver cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo. Alguém diz que não existe mais, que cessou. Eu não creio assim. Nós não cremos assim. Nós somos pentecostais. Faz assim com as mãos a igreja. Deus nessa noite vai derramar dons sobre a tua igreja. Dons do Espírito Santo é derramado sobre essa igreja. Dons de cura, dons de operações de maravilhas, dons de discernimento, dons de variedades de línguas, dom de interpretação de línguas. Deus vai derramar manifestações do Espírito. Manifestações não são dons, mas é manifestação do Espírito. Deus vai dar visões a jovens. Deus vai dar visões às irmãs, aos irmãos. Deus vai dar sonhos proféticos para os jovens. O sono vai embora. Não é sonho de barriga cheia, não, é sonho profético. Deus vai dar uns sonhos para essa juventude, através do poder do Espírito Santo. Eu navegarei. Fecha a mão e comece a glorificar ao Espírito Santo, que distribui dons sobre a igreja. E a gente encerra agora. Nós vamos louvar esse hino e nós encerramos. Eu navegarei. Se você soltou, pega de novo. Eu sei que é chato, mas pega na mão dele. É só aqui que a gente pega na mão. No ônibus ninguém pega na mão de ninguém. No Uber ninguém pega na mão de ninguém. Mas na igreja é comunhão. É uma família. E nós vamos cantar esse hino e encerrar adorando a Ele. Eu entrego a minha oportunidade. Eu navegarei no oceano do Espírito. Fecha os teus olhos e faz esse hino a tua oração. E ali adorarei. Se é verdade, canta mais forte. Ao Deus do meu amor. Eu adorarei, ao Deus da minha vida. Oh, glória a Jesus. Que comunhão gostosa. Quem me compreender
diz o quê? que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Vem como em Pentecostes. Abraça quem está do teu lado, abraça quem está do teu lado, abraça. Abraça nessa comunhão. E eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Chame por Ele, Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo e vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Bendito é o Espírito Santo. Bendito é Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Ao nosso Deus, eu agradeço, porque nos movemos por fé. Não porque a gente vê, mas pelo que a gente crê. Nós fomos desafiados a fazer essa festividade no meio de maio. A nossa última foi em setembro. Pouco tempo, poucas condições financeiras, mas o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, ele estava à frente. Poucos de nós sabem as lutas, as dificuldades, os levantes. No encerramento de festividade, uma das nossas regentes não está presente por causa de um acidente. A gente vê o agir de Deus a proteger e guardar. Graças a Deus não aconteceu nada de mal. Mas é a batalha que seguimos, é a batalha que lutamos. E nós seguimos, como o pequeno Davi contra Golias, em o nome do Senhor dos Exércitos. Nós seguimos, nós
nós vivemos, nós perseveramos, nós adoramos o Senhor nosso Deus e vamos seguir até a volta do nosso Senhor. Quando Ele faz a pergunta, porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Qual é a nossa resposta, juventude? Qual é a nossa resposta, igreja? Sim, Senhor, nós acreditamos, mesmo sem ver, nós acreditamos, nós te adoramos, nós sentimos, através do Espírito Santo, nós acreditamos e sentimos. A esse Deus eu agradeço, a esse Deus que nos dá força, a esse Deus que amamos. Aqui mencionar o irmão Arnaldo Filho, meu irmão, que peleja junto comigo, essa liderança de jovens e adolescentes, teve que se retirar devido ao trabalho, mas essa é a nossa luta, com dificuldade, nós prosseguimos, nós seguimos, para honrar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Juventude, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que vocês sejam verdadeiramente enchidos pelo Espírito Santo, e que vocês levantem o nome do nosso Deus no meio de todo o povo, que vocês sejam conhecidos como servos do Deus vivo, verdadeiramente, e que essa semente, essa palavra, este congresso, como foi o Valores Inegociáveis, como foi Perseverança, Impactados pela Cruz, tudo isso gere frutos para a honra e a glória de Deus. Não deixe esse congresso passar, mas consiga prosseguindo firmemente na fé. Amém? Pastor Maurílio, eu agradeço. Gratidão pela confiança, gratidão de coração por todo o amor, pela sua juventude, pela liderança, pela igreja. Agradeço de coração aos demais pastores, pastor Célio, pastor Paulo, presbíteros, evangelistas, a liderança Creio, liderança Umadeb, a todos que intercedem por essa juventude, que ama essa juventude. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Faço as palavras do Alex as minhas, pelas quais no início do ano nós fizemos uma reunião e esta mocidade, irmãos, propuseram no coração dizendo: nós no mês de março, a data de hoje, disse, nós vamos realizar o nosso congresso. Eu quero agradecer. Agora é a minha vez de agradecer a cada uma liderança. Dai, Bel, Letícia está em casa, Arnaldinho teve que sair, Alex. A minha gratidão pelo homem corajoso que o Senhor tem que te constituído. Porque você, no dia de hoje, tem deixado uma marca em nós, como obreiros, para dizer: pastor, estamos aqui para abraçar a causa e vai ser realizado. E tudo isso, irmãos, foi através da oração. Essa mocidade, querido, tem sido aqui uma bomba atômica, irmãos. Tem proclamado aleluia, esse bairro de Fortaleza tem olhado para você, para nós, que eu sou jovem, sim, claro, fui líder de jovem, sou jovem. Tem olhado para nós e tem visto algo da parte de Deus. Obrigado, meu querido. Que Deus em Cristo venha abençoar. Vou dar um abraço no Alex. Como vocês todos sejam abraçados dessa proporção. Olha que abraço. Pode dar uma salva de palmas, não tem problema. Irmãos, eu passei por esse desafio, muitos desafios. Não foi só 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só no Paulista foi 14 anos, 16 anos no Picanço, levantando mocidade, trabalhando com mocidade, fazendo festa, mas deixa para lá que o horário já se foi. Mas que Deus em Cristo venha abençoar a igreja. Quem entendeu todos os trabalhos que foi mencionado nessa noite, todos entenderam? Pergunte, pastor. No culto global da evangelização tem um tema?
Tem, vamos dizer, unidos no mesmo propósito. Você vai dizer, vamos dizer em uma só voz, unidos no mesmo propósito, proclamar o Evangelho de Cristo. Oh, glória. Irmãos, olha, a pastora Simone, irmão, ela veio do outro lado, ela disse, eu amo tanto aquela igreja, que eu vou para o encerramento. Vem aqui, pastora, nos abençoar nessa oração final. Irmãos, eu conheço muito bem, a nossa igreja aqui já tem conhecido, ministra, glória ao nome de Jesus, e eu acho para ela nos abençoar, irmão, aqui com a oração. Eu creio que essas irmãs e a igreja ama tanto essa mulher que por nós ela viria para cá. Não é verdade, irmã Demaura? Levanta a mão. Amém, queridos. Olha, hoje nós recebemos um grande presente do Senhor aqui. Se alguém sair daqui e falar que não se agarrou com a presença de Deus, que não sentiu a presença dele, porque olha, a unção de Deus é o poder, mas a presença do Senhor é Ele em nós. Então eu sinto muito, meu irmão, você precisa de mais intimidade com Ele. Amém? O irmão estava falando, quem é o Espírito Santo? Ele é tudo e mais alguma coisa. Ele é tudo e mais alguma coisa. Eu vou ser rapidinha, mas Deus falou tanto comigo nessa pregação, irmão. Quando você contou, né, você falou sobre a Bíblia. Olha, o João Batista, lindo, maravilhoso, ele não tinha o que a gente tem. Por isso que o Senhor falou que um menor no reino era maior do que ele, que não existia filho de mulher que fosse maior do que ele, porque Jesus ainda não tinha ido embora. Então ele só pôde, sabe, usufruir do Espírito Santo sobre ele. Mas igreja, não deixe isso passar. Nós podemos usufruir da presença em nós. Ele está aí. Como que eu não estou sentindo? Não é uma questão de sentir, é uma questão de verdade. Ou você crê, ou você não crê. Milagre não se explica, não é assim que diz? Então creia. Eu creio que eu estou saindo daqui um pouco mais curada. E eu creio que através das nossas vidas, Deus quer derramar em nós, mas Deus não fez cada um de nós para ser represa. Nós somos canal. Aquilo que o irmão veio aqui, que o Senhor derramou da tua vida, meu querido, através da minha, eu falo por mim, eu não perdi nem um tiquinho. E também não deixei de passar tudo. Amém, queridos? Que a gente possa sair daqui, como o irmão declarou, renovado. É um tempo novo, todo dia. Deus nunca te dá um dia velho. O dia velho acabou. Todo dia o Senhor está à porta aí, bate. Abre a porta. A chave está do lado de dentro. Amém? Então o Espírito Santo, sabe por que ele está dentro? Porque só ele, só de dentro para fora, que a gente vai ser renovado. Quem não tem o Espírito Santo, ou não deixa ele agir, não é convertido. O crente que fala que é convertido, e não deixa, e não tem intimidade, é mentiroso. Não dá, você não se converte sozinho. A gente só se converte porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente entender essas três coisas,
Porque primeiro a gente tem que entender, diz a palavra, e depois a gente tem que agir. Então, olha, não perde mais tempo. Eu estou com 68 anos, só conheci de verdade a palavra com 42. Mas uma coisa eu reconheço, o Senhor, mesmo quando eu não sabia, eu sou descendente de judeu, e judeu não acredita em santinho, então isso daí eu nunca acreditei. Mas o judeu, muitos não acreditam naquele que é dele, é do povo dele. Ele rejeitou. Mas, glória a Deus, eu e você não rejeitamos. Mas não basta não rejeitar, a gente tem que aceitar ele 100%. Amém? Pai querido, Pai amado, eu e a tua igreja que aqui estamos, somos gratos pela tua presença manifesta aqui hoje, neste lugar, nesta casa de oração, Senhor. Oh, Senhor, a tua manifestação, a manifestação da tua presença em nós, Senhor. Oh, Senhor, eu pude sentir os gemidos do Espírito Santo no meu corpo. Eu pude sentir a presença dele derramada aqui, Senhor. Eu e os irmãos que aqui estamos, Senhor, somos gratos a ti, Pai. Permanece em nós, Senhor. Espírito Santo, quando tiver que cutucar, cutuca mesmo, Senhor. Chacoalha no Senhor, para que a gente desperte a cada dia, desejando a tua presença em nós. Que todos aqui, Senhor, nos sentimos abençoados por ti, Pai. Guarda, Senhor, a cada um de nós, a nossa parentela, Senhor, que possa haver crescimento em nós, para que não por muito falar, mas sim por atitudes que te agradam. Oh, Senhor, vidas queiram, Senhor, algo diferente que eles possam ver em nós. E é o Senhor, Pai, porque de nós mesmos nós não temos, mas sim, ó Deus, desejamos ser canal. Oh Senhor, mova esse rio de águas vivas em cada um que aqui está. Oh Senhor, que esse rio venha transbordar em nós e de nós, Senhor, para tantos jovens perdidos, Pai. Tantas pessoas se sentindo rejeitadas, não amadas e abandonadas, Senhor. Mas o Senhor nunca nos abandonou, Pai. E que nós próprios, Senhor, através desse sentimento errado, Senhor, não vamos dar ouvido para o inimigo. E é um perigo grande, igreja, não dê ouvido para ele, porque você pode sofrer a pior rejeição, que é a autorrejeição, que você mesma não se ama. Não espere o amor do próximo, receba o amor do Senhor e aprenda a se amar, porque só recebendo o amor de Deus e aprendendo a nos amarmos, então poderemos amar uns aos outros em Cristo, independente das nossas diferenças. Que o Senhor abençoe a toda a igreja e a todas as famílias representadas aqui. Receba a cura que o Senhor liberou hoje aqui, neste lugar. Não saia daqui da mesma forma que entrou. Receba a cura. Receba a cura. E jogue na lata do lixo toda a incredulidade. Amém, igreja? Glória a Deus, pastor. Obrigado, já falei muito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela tua vida, né?
pela vida de todos os irmãos aqui. Tudo foi muito, a gente percebe que foi muito desejado, muito orado, e quando a igreja se une em nome de Jesus e deseja, Ele presenteia abundante mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Obrigada, igreja. Aplauda ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso amor. Que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja presente, e todos dizem: o choro pode durar, mas a alegria vem, fortaleza do Senhor. Abraça o teu irmão, glória a Deus.